Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Cura pelas Mãos, que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu canal do Instagram. Como vocês já sabem, o objetivo desse projeto é poder abordar temas relevantes do universo, da spa-terapia, para ajudar você, profissional, a cumprir a sua missão de vida, ser uma referência nesse mercado e ainda realizar o seu sonho de viver financeiramente de massagem. E o tema que eu decidi trazer para abordar hoje com vocês nessa live é tudo o que você precisa saber sobre MEI, microempreendedor individual. Se você é um profissional liberal, autônomo, você precisa conhecer todos os seus direitos e as suas obrigações de se tornar uma pessoa jurídica, tá? Lembrando que vocês podem mandar aqui nos comentários as suas dúvidas, que eu vou fazer o possível para estar repassando para o convidado que eu vou trazer hoje, para a gente estar tentando esclarecer. E quero lembrar também que se por acaso você ainda não está inscrito no meu canal do Telegram, se inscreva, porque lá eu vou compartilhar conteúdos exclusivos que não são publicados em outros canais e nem em outras redes sociais, tá? Para você se inscrever no meu canal do Telegram, é só clicar no link que está lá na minha biografia e selecionar a opção canal do Telegram. Vamos aguardar só um minutinho, então, enquanto o pessoal acaba de entrar. Enquanto isso, eu vou só colocar o título da nossa live aqui nos comentários. Tudo o que você precisa saber sobre MEI. Deixa eu só fixar aqui, para que todo mundo, conforme vai entrando, já vai saber qual é o tema. E hoje eu trouxe um convidado para participar comigo dessa live, que é o meu contador, Rafael. E ele vai aqui dar dicas, esclarecer dúvidas, comuns a todos nós que somos profissionais liberais e autônomos. Então já vai mandando aqui nos comentários qual é a dúvida que vocês têm sobre MEI. Coloca aqui nos comentários, quem aqui já tem MEI, que é uma MEI, tá? Eu confesso para vocês que essa parte de contabilidade, impostos, encargos, direitos, deveres, para mim sempre pareceu assim um bicho de 7 cabeças, né? Então, direto eu mando mensagem para o Rafa e falo assim, nossa, Rafa, o que é isso? O que é aquilo? Me ajuda. E muitos de vocês que estão aqui participando hoje, às vezes não têm acesso a um contador. Então, manda aqui para mim as dúvidas que vocês têm, como que vocês estão em relação à MEI, quem aqui é um microempreendedor individual que está cadastrado, que recolhe certinho todos os meses lá os encargos. E eu vou chamar aqui, para participar, ele já está aqui, o Rafael. Vamos só aguardar enquanto ele entra. Aproveita para colocar aqui nos comentários quem aqui já é aluna do Método Natália Tanaka. Manda aqui para mim um hashtag, o número da sua turma, para eu saber que você está aqui participando. Olá, boa noite! Boa e aí, noite. Rafa? Tudo bom? Tudo bem e você? Graças a Deus, tudo bem. Sua primeira live? Verdade. É verdade. Tem vergonha de aparecer nas redes sociais? Não acostumado não. Não? Mas é presencial, né? Então, vamos aprendendo, lá. né? Hoje em dia usa tanto, né? Então. Estão marcando entrevista, marcando reuniões, tudo via assim, né? Então tem que se soltar. Então vai lá. Muito obrigada pela sua Imagina, eu que agradeço pela de oportunidade. participar. Vou pedir para você primeiro se apresentar aqui para o pessoal, para todo mundo te conhecer. Meu nome é Rafael Sakamoto, eu tenho um escritório de contabilidade, já tem 8 anos, já trabalho com contabilidade já faz 13, né? E não tem muito o que falar assim sobre mim, não. Como que você decidiu começar nessa carreira? Eu sempre gostei de cálculos, né? Então eu imaginava que eu poderia contribuir de alguma forma, assim, ou até pensei em dar aula até de matemática, ou estudar engenharia. Aí um dia minha esposa falou, faz contabilidade, tal. Aí eu falei, é verdade. Aí comecei a estudar, já arrumei logo um estágio,
E gostei de verdade mesmo e me dediquei a aprender tudo para poder abrir meu próprio escritório. Foi assim que tudo começou. Que legal. Ó, a maioria das pessoas que estão assistindo a gente aqui ao vivo hoje, ou que vão assistir a gravação dessa live, tá? São Tá? profissionais liberais, autônomos, como fisioterapeutas, massoterapeutas, esteticistas, educadores físicos, biomédicos, né? Algumas estão começando a carreira agora, outras já estão na área há algum tempo. E eu falo que a grande dificuldade, né, para os profissionais da área da saúde é porque tanto a graduação quanto os cursos técnicos, eles preparam a gente com teoria, prática, né, para atender. Deixa eu só desligar aqui o meu WhatsApp que está pitando. Então, eles preparam a gente para atender o paciente. Mas quando a gente cai no mercado de trabalho, é um grande desafio e a maioria fica perdido, tanto em relação a como divulgar o seu serviço para estar vendendo, como fazer a gestão do negócio, das finanças, quanto cobrar pelo serviço. E essa parte fiscal, contábil e de impostos também é uma grande dificuldade que a gente tem. E eu falo, inclusive, por mim, que você vê que direto eu te mando umas mensagens Sim. perguntando o básico, porque assim, eu não tinha conhecimento nenhum. E nem todo mundo tem acesso a um Claro, contador. é Então, a verdade. ideia foi hoje trazer você para você tentar esclarecer o máximo aqui de dúvidas, né? Legal. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: a pessoa, né, pensando nesse público aqui que a gente tá passando conhecimento, qual que é o primeiro passo para o profissional liberal, autônomo, assim que ele se formou, vai começar a trabalhar, para ele Certo. estar regular com essa parte fiscal? Qual que é o primeiro passo que ele tem que dar? Ah, tem essas duas opções, igual você falou, autônomo, né? E como empresário mesmo já. O autônomo é aquele que a gente sempre começa como autônomo, né? A gente vai prestando serviço por conta e não vai prestando atenção que a gente está crescendo e está recebendo e vai aumentando os recebimentos e até o ponto de a pessoa decidir abrir uma empresa. Mas muita gente faz de forma assim, informal, não declara nada, né? Começa a receber na conta e opera com cartão de crédito, que é um risco muito grande hoje, né? Porque hoje tudo a Receita cruza informações. Então, se você estiver recebendo no seu CPF, é um risco maior do que pela PJ, porque no CPF você pagaria mais impostos do que no CNPJ, né? Então, a pessoa tem que estar percebendo até onde ela pode ir como autônomo, né? Não pode dar continuidade sempre, ficando, não acontece nada, não acontece nada, mas acontece, né? De depois ter que pagar uma multa, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Agora, o autônomo, por exemplo, quando acaba de formar, você tem a opção de ir na prefeitura do seu município, fazer um cadastro municipal da sua formação, no caso, né, o fisioterapeuta, o médico, o advogado, qualquer coisa nesse sentido, né, na sua formação. Aí você vai ter acesso à nota fiscal eletrônica, para você poder emitir a nota fiscal para o seu cliente. Só que a pessoa esquece de fazer o carnê-leão, né? Que é o recebimentos que ele vai tendo acumulado, prestar com o CPF, prestando o serviço, você tem que cadastrar lá o CPF de para quem você prestou o serviço, para quem você emitiu a nota fiscal também, claro. Então vai chegando um valor que aí você vai ter que contribuir para o INSS e às vezes para o imposto de renda também. Então, aí você vai chegar num patamar que aí não vai compensar mais ser autônomo, né? Então, a pessoa tem que ter alguém que mostre para ela, que possa passar essa informação que ajude, né? Na hora da decisão, assim. E agora, na questão de abrir o MEI, né? Todo mundo quer começar com o MEI, porque é mais barato, né? E é legal, realmente. Só que o MEI tem algumas travas, né? Até quanto pode faturar também, o limite, que é R$ 6.750 por mês. O recolhimento que você faz no MEI, que é aqueles R$ 57, acho que 57,25, acho que eu marquei, acho que foi R$ 57,25. O que acontece? Ele é nada mais nada menos do que 5% do INSS de um salário mínimo. Você está seguro apenas de seguridade social, se você se machucar ou se afastar por algum motivo de gravidez, algo assim, né? Ele não serve para contribuição de aposentadoria, entendeu?
Então também tem algumas coisinhas assim que a gente tem que entender do MEI, né? Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi do que você falou até agora. A pessoa começou a Uhum. trabalhar, o mesmo para quem trabalha já há algum tempo e não regularizou essa parte. Sim, Ou você opta por ser um autônomo, e aí a gente está falando de pessoa física, pessoa né? E física, aí tudo que o certo? paciente vier te pagar vai entrar lá na sua conta, né, de pessoa física, e Sim. você vai pagar o imposto de pessoa física em cima daqueles seus recebimentos. É, os Ou, recebimentos acumulados, né? Então, ou um para exemplo, vamos supor que a pessoa está lá, recebe 2.000 por mês, de vários clientes e tal. Então, não vai dar imposto de renda, não vai dar imposto sobre esse valor, né? Só que para Receita, se você não declara nada, nem o recolhimento de INSS, você está informal no caso, né? Então, muita gente vai tocando assim, faturei até mais, né? Vamos por R$ 3.000 já daria imposto de renda retido, que é um valor que você contribui para fins de imposto de renda, né, no próximo ano. Então, ninguém declara, muito poucas pessoas declaram. Né? Só que aí não tem como você comprovar a renda que entra na sua conta, né? Tá. Manda aqui para mim nos comentários, para vocês que estão assistindo a gente, quem aqui declara certinho o imposto de renda, quem aqui tem MEI, como que tá a situação de vocês para a gente fazer uma estatística aí de como que, né, a maioria das pessoas estão. Então essa seria a opção da pessoa física e a outra a opção seria abrir uma MEI, né? E o que que é a MEI? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, o que que seria? A MEI é assim, o governo lançou, acho que em 2013, acho que foi uma opção que muita gente trabalhava como autônomo dessa forma, na informalidade, né? O que eles fizeram? Eles abriram a opção da pessoa ter empresa, né, para formalizar, né, contanto que tem um faturamento máximo lá. Antes era, vamos supor, 60 mil, que era 5.000 por mês. Depois eles aumentaram mais um pouco e agora está 81 mil, né? Isso aí é para formalizar a renda da pessoa física, né? Foi para isso que teve essa opção de abrir uma microempresa. Então, quando você abre a microempresa, você passa a ser uma pessoa jurídica que, ao passar do tempo, você pode usar essa mesma MEI e transformar numa empresa maior, né? Para que tenha um faturamento maior, aí você pode ter funcionários registrados. Então, o MEI nada mais, nada menos que é um começo de história como PJ, né? Uma pessoa jurídica. Mas aí, no caso, se a pessoa está começando, né? E até quanto de faturamento ainda vale a pena ela se manter como pessoa física autônoma, Sim, porque até um valor você falou que é isento, né? isso. Então, Até na faixa até de um, R$ 2.500, mais ou menos, né? Você está então isento no autônomo. se ela tiver até essa faixa de 2.500, ela é isenta no autônomo, Sim, porém a desvantagem é que ela não tem como comprovar uma renda. exato. E Né? aí, mesmo sendo esse valor, ainda pequeno, existe a possibilidade da Receita Federal Cruzar descobrir informação. Não, isso. não, não porque você não atinge aquele teto de obrigação, né? O que tem acontecido muito é a pessoa pegar uma maquininha de cartão, um exemplo, né? Colocar no seu CPF e começar a passar. Então É. passa lá 4, 5, 6 mil por mês, né? Isso aí é um risco muito grande, né? Porque o cartão é tudo que você passou, a Receita sabe o que você está recebendo. E se no próximo ano você não entrega a declaração informando esses valores, com o tempo você vai ser autuado referente a tudo que você passou no cartão de crédito, entendeu? O risco de ser Ah, autônomo tá. é esse, né? E aí, se você passar dessa faixa de 2.000, 2.500 por mês de faturamento, e se você continuar como autônomo, você vai pagar um imposto muito alto sobre o Sim. valor, que aí é meio que proporcional, né? Tem uma Se for tabelinha lá. acumulado, exato, tem a tabelinha do imposto de renda lá que é o 7,5%, 15, né, 22,5% e 27,5%. Então é importante a pessoa baixar no seu computador, né, um programinha da Receita Federal que chama Carnê-Leão, cadastrar lá a sua atividade, sou fisioterapeuta e tal, cadastra lá com os dados todos dos seus clientes também. Aí você vai preenchendo lá o valor mensal, o valor de cada consulta que você fizer.
Então, lá nesse demonstrativo do Carnê-Leão, ele vai já informar para você, ó, já deu tanto de R a pagar, né? Então, é um programinha muito bacana e você pode usar ele depois para importar para sua declaração de pessoa física. Aí você não vai precisar nem preencher totalmente a sua declaração, porque você vai importar um arquivo desse próprio Carnê-Leão, que ele é um programinha da Receita Federal, entendeu? Tá. E aí estão perguntando aqui, isso vale tanto para cartão de débito quanto crédito? Sim, exato. O cartão de crédito e débito, o que acontece? Eles têm uma taxinha que o banco fica para eles lá. Ah, é 2%, 3%. Então, no momento que faz essa retenção, ele já informa para a Receita, né, quem que pagou o cartão e quem recebeu. Porque o banco ele fica com uma parte, e nessa parte que o banco fica, ele tem uma retenção. É pouquinho, pouquinho, só que a informação já é automática para a Receita Federal, né? Então já sabe quanto faturou, quem pagou e quem recebeu. Tá. E aí, no caso, como que a pessoa faz para se tornar um microempreendedor individual? O que ele precisa fazer? Então hoje não, né? Sempre teve a opção de você cadastrar no próprio site do Portal do Microempreendedor. É importante falar que quando você digita lá, Portal do Microempreendedor ou MEI, aparecem uns 2, 3 sites que cobram para fazer esse serviço. Então você começa a cadastrar, passa todos os seus dados lá, preenche, aí chega até um boleto para você. Porque são empresas que passam por cima do que é o do governo federal, né? São os espertinhos, né, da internet. Muitos clientes, várias vezes chega gente aqui e fala assim, eu fiz uma MEI e tal, tive que pagar, né? Então você não paga para abrir MEI. O que você paga é para alguém, se você mesmo não fizer, é para alguém regularizar na prefeitura a sua empresa, né? Então vamos supor, eu vou lá no site do microempreendedor, abro a MEI de graça, não tem custo, então eu vou até passar depois o site certinho aqui, para não ter esse problema. Você cadastra lá com seus dados, cria uma senha, aí você vai ter o seu CNPJ. A partir daí, ou você mesmo procura a prefeitura, ou Poupa Tempo, né? E formaliza a empresa lá para você ter uma inscrição municipal e para cadastrar na nota fiscal eletrônica. Então, se a própria pessoa fizer, não vai ter custo algum. Ele vai ter uma taxa de funcionamento anual de 30 e poucos reais e é só isso. Ele mesmo pode emitir a nota deles, ele mesmo pode gerar o DARF dele mensal, o DAS, que é o caso, né? Que é aquela taxa mensal. Aí, uma vez por ano, ele procura um contador para fazer a declaração anual dele. Né? Algumas pessoas se sentem mais à vontade de já deixar com o contador desde o começo. Né? Cuida para mim, emite nota para mim, aí a gente, né, acaba fazendo esse serviço também. Só que, aí, vamos supor que você não quer fazer prefeitura, você não quer passar para alguém fazer. Tem as pessoas que fazem esse serviço terceirizado, né? Eu cadastro a prefeitura para você, eu vou lá e faço todo esse serviço, que também é um custo bem baixo, 150, 200 reais, sabe? Então, é o custo do serviço da pessoa só. Né? Tá. E tem algumas profissões que não se enquadram na MEI, né? É verdade. Quais são as profissões que podem ser MEI? MEI, tem uma geralmente, lista muito... tem uma lista imensa, né? Que também dá para puxar lá no portal lá do microempreendedor e falar quais são as atividades permitidas no MEI. Né? Então, muitas atividades são assim, repetidas, né? Então, eletricista de alguma coisa, eletricista de outra coisa, sabe? Então, eles vão puxando vários, assim, nesse segmento. Mão de obra, pedreiro, ou montador, ou lavador. Então, de serviço são assim, né? Bastante atividade nesse sentido. De professor, mas não que seja professor mesmo, né? Professor que eu falo assim, que dê cursos, por exemplo, tem essa opção lá. Digitador, então tem algumas atividades nesse sentido e tem muitos comércios. Comércio é o que mais tem no MEI, né? Que é permitido no MEI. E agora na área de estética... Na área da saúde, fisioterapia, massoterapia, esteticista, eu vi que antes era possível e Sim. Agora essas ocupações elas foram excluídas, né? Foram excluídas, exatamente. Hoje em dia, na área vamos supor, de estética, ainda tem uma opção lá de atividades, né? De depilação, de cabeleireiro, tal. Essas aí opções ainda são possíveis no MEI. Agora, fisioterapia não. Ele entra no Simples Nacional, que é uma faixa de tributação mais barata, só que ele tem uma regra lá de tributação se você tiver uma folha de pagamento ou um prolabore até 28% do que você fatura. Então, exemplo, eu quero me enquadrar no Simples Nacional fisioterapeuta. Eu quero entrar na faixa do Simples, que é mais barata lá, que é 6%. Então, vamos supor, por exemplo, eu tiro 10 mil reais por mês de nota no Simples Nacional.
Para eu pagar 6%, eu tenho que ter uma contrapartida que chama fator R, que seria a folha de pagamento, ou se você tivesse um funcionário, ou você mesmo recolher para o INSS nessa faixa. Então você pega lá 28% de 10 mil, dá R$ 2.800. Se você não tiver funcionário, vai ser você mesmo que vai contribuir para o INSS. Então você contribuir um Prolabore de 2.800, você paga 11% sobre esse valor, né, que dá 313 reais, alguma coisa assim, você recolhe isso aí você vai ter esse custo, 300 e poucos reais, mais os 600 reais da nota fiscal, que é os 6%. Ah, eu não quero ficar no Simples Nacional, porque eu acho que não dá certo isso aí, que pago mais impostos. Não, lucro presumido já começa, a primeira alíquota é 15%, outra faixa de tributação, né? Então é muito importante fazer esse cálculo. Ah, comecei a faturar 30 mil por mês. Já tem que estudar para ver se compensa ou não manter no Simples Nacional. Tem tudo isso, né? Essas regrinhas. Mesmo ter tirado, além de ter tirado a atividade do MEI, a fisioterapeuta complicou o cálculo do Simples ainda. Não facilitou nada para essa área, né? O Simples e ME é a mesma coisa ou não? Não, o ME que fala é o tipo de enquadramento, é microempresa no caso, né? Então tem ME, tem EPP, que é empresa de pequeno porte, mas isso não muda a tributação, né? Isso é um tipo de enquadramento, assim, para onde que se enquadra aquela empresa. Um exemplo, vou fazer um serviço para algum órgão federal, municipal, estadual, eles dão outros benefícios, assim, facilidades para quem é microempresa. Por quê? Fatura até 360 mil por ano. Ah, empresa de pequeno porte, fatura até 3 milhões e pouco. Então tem alguns benefícios só nisso, né? Na faixa de tributação não muda nada. Mantém a mesma. Então, ó, para quem não quer continuar como autônomo, mas ao mesmo tempo agora essas profissões, eu dei ainda uma pesquisada, fisioterapeuta, massoterapeuta, esteticista, educador físico, eles já não se enquadram mais, não tá lá mais na lista. Uhum. Então, o que você sugere? Se não dá para ser MEI, para não ser autônomo, para pagar altas taxas lá de imposto de renda, parte para onde? O esteticista ainda consegue dar uma enganada, né? Você usa algumas atividades ali de saúde, alguma coisa assim que é voltada à depilação, sabe? Essas coisas assim, muita gente usa o MEI ainda para fazer nessa área, né? Só que no caso de você ter uma outra empresa, né, que é do Simples Nacional, que eu quero dizer, vale a pena, a partir do momento que você começou a faturar acima já de 3, 4 mil reais, se você estiver na pessoa física, né? Já vale a pena você abrir a empresa normal já, que é a empresa individual ou com sociedade, tanto faz, né? Mas quem se enquadre no Simples Nacional e tocar. Ou então, você acha que para quem trabalha com técnicas de massagem, pode se enquadrar nessa opção da MEI, que entra aí essa parte de estética, dá para dar essa adaptada? Dá para dar uma librada em algumas coisas, né? Não tudo, né? Então, por exemplo, é um problema da área de fisioterapeuta ou alguma coisa que exija vigilância sanitária, que eles vão no local, sabe? Então, eles vão ter que ver se o local está adequado ou não. Não dá certo, né? Porque eles já vão pedir documentação, você não vai conseguir nem protocolar uma alvará de vigilância sanitária. Então, tem muitos casos, é muito complicado. E mais que Ribeirão, eles são muito chatos com vigilância. Ou a pessoa trabalha informal, meio que escondido, né? Ou ela tem que abrir uma empresa mesmo e se regularizar, fazer a vigilância sanitária para você ficar sem ter dor de cabeça, né? Tá. Então, se a pessoa está faturando aí até 3, 4 mil reais por mês, ela compensa ela ficar como autônomo, a partir disso já compensa aí para essa opção, que porque você acaba tendo um custo Simples, maior. Né? Chama Simples Nacional. Simples Sim. Nacional. É o tipo de enquadramento, né? E aí por você que vai que eles... começar dessa forma. De 6% você começa a pagar, né, nos impostos. Só então, repete como que é no Simples Nacional, paga 6%. Aí a contrapartida é 6% em cima de uma nota, né? Então, em cima do faturamento? Do seu faturamento, faturei 10 mil no mês. Então, eu quero pagar 6%, que o Simples tem uma faixa de impostos, que até 15 mil por mês é 6%, de 15 a 30 mil é 8%, de 30 mil a 45 por mês já começa a subir 10, depois 11, 13, vai subindo os impostos. Não, a minha empresa vai manter no máximo até 15 mil por mês, né? Um exemplo. No Simples Nacional é a melhor opção que tem.
Então, por quê? Você vai ter uma alíquota de 6% e uma contrapartida você faz um recolhimento de INSS, ou para você mesmo, ou para você e seu funcionário. Às vezes você tem um atendente, né, que está lá para te ajudar na sua empresa, e você soma, deu 28% desse valor, desse 10 mil, tirei de nota, durante o mês, faturamento. A contrapartida para que você pague só 6% dos impostos é que você tenha uma folha de 28% desse valor. Então, seria R$ 2.800, né, de contribuição para o INSS ou para o funcionário. Ah, vou gastar 2.800? Não, você vai gastar 11% sobre esse valor, que é a contribuição do INSS, entendeu? Então, Tá. somando 600 mais 300 e pouquinho, que é 11% sobre esses 2.800, você tem uma faixa de despesa aí, digamos que acaba saindo por 10%, né? Porque você gasta 10%. 600 reais sobre 10, 6% sobre 10 mil, e mais uns 300 reais sobre o INSS. Então, 9% mais ou menos, né? De 9 a 10%. Perguntaram aqui, tem registro de MEI como terapeuta de Tem. massagem? Tem essa opção terapeuta? Não, porque acaba entrando também nesse ramo, né? Eu acredito, né? Seria uma massoterapeuta, né? Que não tem lá. Que não tem. A Marisa está perguntando, eu quero abrir MEI, mas seria ruim eu abrir como cuidadora? Ou não tem problema? Não, mas aí ela que seria cuidadora vai cuidar mesmo de... É porque além de trabalhar, eu sei que ela é uma das alunas do método tá. Natália Tanaka, e além de trabalhar com as massagens, ela também trabalha como cuidadora de um senhor. Sim. Mas Tem aí, possibilidade, sim. Mas aí, no caso, você não é registrada, Marisa, como cuidadora? Porque se ela é registrada, não. Às vezes ela pode negociar, né, para poder ter ganhar um pouco mais e dar nota fiscal para o patrão, um exemplo, né? Porque o custo para o patrão é muito alto quando ele está registrado no E-Social ou, né, como pessoa física. Vamos supor que eu tenho uma funcionária, uma doméstica ou alguém que cuida de mim, sei lá. O custo para eu registrar uma pessoa é mais de 30% ao mês só de impostos, né? Então, às vezes a pessoa negocia e fala assim, vou abrir uma MEI, ao invés de você pagar o governo, você me dá um aumento, entendeu? Pode ser nesse sentido, né, que ela tenha dito. Ela está falando aqui que não é registrada. Então, no caso, existe MEI para cuidadora? Existe sim. Tem algumas opções lá que dá certo. Aí você daria uma nota para eles, né? Só para formalizar a sua renda. Porque o MEI, assim, vamos supor que eu fature o total lá, R$ 81.000, que é o limite do MEI por ano, né? Como que eu vou declarar isso? Você vai declarar como se fosse assim, a Receita permite até 32% desse valor como lucro isento, então você não tem custo algum, não tem despesa nenhuma. E além de tudo, você consegue comprovar uma renda de R$ 25.000 por ano legalizada sem te dar nenhum outro tipo de despesa, né? Só esses R$ 57 mensais. Né? Então, quando a pessoa ela abre uma MEI, ela tem que fazer essa contribuição mensal, que chama DAS, né? É o DAS, que é o INSS, é como se fosse um INSS, 5% do INSS, que é repassado ao governo, né? Aí você está seguro ainda, né? Você está seguro de acidentes e de alguma coisa de doença, né? Se você ficar doente também, aí recebe um salário mínimo lá do governo. É licença maternidade também? Também dá certo. Então quer dizer que quando você abre uma MEI, você paga lá, você tem essa obrigação que é pagar esse valor fixo mensal, que é de 57 e pouquinho, né? Como se fosse um seguro. É um seguro, né? Seguridade social. Acaba sendo um seguro social mesmo. Né? Então você contribui mensalmente com isso e você tem algumas vantagens, alguns benefícios. Então, que seria licença maternidade, caso de doença, afastamento por doença, acidente, né? E no caso de aposentadoria também, isso garante que você vai receber aposentadoria? Não? Aposentadoria não, você tem que complementar um outro INSS, 20% ao mês. Então você tem que complementar uma guia de 15%. Se você quiser que contribua, que some o tempo. Eu acho que muita gente aqui acha que pagando esse valor da MEI está garantindo a aposentadoria, mas não. Não, tem gente que paga às vezes 1, 2, 3 anos, aí chegou lá, não conta nenhum dia, porque você não complementa. Esse 5% é só do seguro social, né? E é um negócio que não é bem explicado, não é divulgado, né? Então acontece muito isso mesmo.
Eu achava que esse valor era uma boa parte desse valor aí dos 57 era que era destinado ao INSS e uma outra parte que era ao Que é a ISS aposentadoria. não é Não, seguro social, ISS ISS é é imposto sobre serviço. isso. Ele destina 1% para o ISS, para o município, né? Então, aqui, ó, tem muita gente mandando, ó. Eu Uhum. achava que a aposentadoria estava incluída. É Então, verdade, não mas não é. tá. Você tem que contribuir mais um pouco ainda. Mais um pouco não, né? Mais um monte. Mas, 15% sobre o salário mínimo, né? mas e aí, onde que a pessoa recolhe essa diferença dos Você gera uma 15%? guia. Lá no site do portal mesmo, do microempreendedor, tem uma opção lá que ele te dá o código do DARF, do GPS no cara, aí você contribui, né? Olha só, que legal. É, Essa eu não sabia também. Eu achava que estava incluso tanto esses benefícios de licença, afastamento por doença, acidente, como também a aposentadoria. Então, além de repagar os 57 e pouquinho por mês, a pessoa vai lá no portal do empreendedor e sim. tira uma outra guia que é Você pega o pro. código e tem que gerar lá no site do INSS, né? É porque, assim, para contribuição, existem dois tipos de aposentadoria, né? Que é o por tempo de contribuição, né? E por idade. Vamos supor que eu já tenha 50 anos, eu nunca contribuí nem nada. Eu preciso ter no mínimo 15 anos de contribuição para quando eu tiver 65 anos aposentar e receber um salário mínimo, por exemplo. Aí eu não vou. Tem uma opção lá que você recolhe 11% só de INSS, só que você só pode aposentar por idade, que é esse caso, no mínimo 15 anos de contribuição. Agora tem pessoas que já trabalhou mais de 20 anos, falta pouco, né, para aposentar, sei lá, às vezes até próximo dos 30 anos. Falta pouco para aposentar e consegue pegar uma aposentadoria melhor. Aí ele tem que aposentar por tempo de contribuição. Então ele tem que gerar guias adicionais. Sobre um salário, sobre dois, sobre três. O MEI, ele é só um salário, o MEI. Você tem que complementar a renda ainda, né? Complementar a guia, no caso. Né? Teve uma que mandou aqui, acho que já passou. E para quem já é aposentado, inclusive acho que é Uhum. uma aluna Não que precisa recolher do mais curso. não. E quando é aposentado, então ela aposentou, acho que ela era Sim, professora, aposentou. Aí agora ela começou a atender e trabalhar com as comédia. massagens. Sim. E agora ela não Não, recolhe ela não mais nada, precisa. então, independente Ela de quanto recolhe. ela faturar. Ela vai recolher só a taxa do MEI, que não tem como você fugir dela, né? Que é os 50 e poucos reais, Não, 57 reais. mas a dúvida é, ela abre uma MEI, mesmo já sendo aposentada, ela vai abrir uma Para MEI? ela formalizar a renda, sim. Né? Se ela estiver faturando acima de 3, 4, 5 mil por mês, é a melhor opção. Porque o que acontece? Vamos supor que ela, na pessoa física dela, ela já recebe uma aposentadoria. Vamos supor que ela recebe 2 salários lá, 2 mil por mês. Aí, se ela receber mais 2 mil por mês como autônomo, a renda dela passou a ser 4 mil por mês. Só que para a Receita, ela está separada. Da aposentadoria vem de um lugar e do autônomo vem de outro lugar. Na hora que ela for juntar esse imposto de renda dela, ela vai pagar muito imposto, entendeu? Porque é como se tivesse duas fontes. Eu trabalho em tal lugar, ganho 2 mil. Trabalho em outro lugar, ganho mais 2 mil. Como eles não têm essa união na hora de você receber o pagamento, é como se você receber só 2 mil por mês. Né? Então, aí juntou o outro lado, aí na hora que a hora que as empresas começam a declarar, esse CPF aqui, durante 12 meses, recebeu 24 mil. Aqui nessa empresa. Nessa outra empresa, mais 24 mil. Aí na hora que soma tudo, aí você paga muito imposto, né? Porque aí você aumentou sua base de contribuição. Então, qual seria a melhor opção nesse caso? A melhor opção é a MEI, para quem já é aposentado. Porque você não soma com a sua renda que você recebe na aposentadoria, né? Porque se tiver uma outra renda paralela e somar com a aposentadoria, você paga imposto. Que você passou a base, né? Do Tá. imposto de renda. Perguntaram que quando for abrir um MEI, já pede para colocar a aposentadoria e paga a diferença? Não, a Não, MEI não é uma tem jeito. coisa, A esse minha coisa. adicional é outra Isso, é outra coisa. coisa. Você tem que você mesmo lá, né, e gerar a própria guia da diferença e contribuir. Ele não te dá a opção de você escolher, né? O mês você gerou, ele tá lá, os 5% lá do salário mínimo, que é para a seguridade mesmo social. Perguntaram aqui, como já tive ME, seria mais sensato eu fazer essa diferença? Mas eu não entendi a pergunta. Às vezes a pessoa recolheu durante um tempo 5% só e quer recolher a diferença, né? Para poder contar o tempo, pode ser.
Para quem tem registro CLT em outra atividade, compensa abrir Compensa. MEI para trabalhar como esteticista? É É o mesmo melhor, caso porque do é o mesmo caso do aposentado, então. aposentado, exatamente. Acontece isso. A pessoa trabalha no lugar, né, que é CLT, aí trabalha por conta de informal ou como autônomo, né? Na hora que soma a renda, também dá impostos a pagar mais alto, porque muda de faixa, né? Tá. E quais são as vantagens de começar pela MEI? Para abrir uma MEI não tem custo. Isso. A vantagem é o custo mesmo, é você não ter esse custo de impostos mensais, né? Você ter aquela faixa de R$ 57 só, né? Então, por isso que é importante. Quem começa, ficou muito bom o MEI, né? Para quem está começando. Logo, a pessoa muda de faixa. Ah, para mim agora é melhor eu estou recebendo mais, estou movimentando mais, eu vou mudar o enquadramento da empresa. Aí você parte para uma empresa individual mesmo, sem ser microempreendedor, né? Empresa individual que não É, seja empresa individual que eu falo, microempreendedor. assim, é a forma de falar mesmo. Ah, empresário, né? Que você não está naquele enquadramento do microempreendedor, né? Porque antes só tinha empresário individual, que era ou empresário individual ou limitado, né? Que era com sócios, ou era uma empresa de responsabilidade limitada, mas com sócios só. Aí eles inventaram esse MEI, que começaram a falar microempreendedor individual, aí confundia muito com quem é empresário individual. Mas quem tem uma empresa que nem você é uma empresária individual. Sua empresa é você sozinha. Um exemplo, né? Entendeu? Uhum. Só que E você no não está no ca... MEI, você está enquadrado no Simples Nacional. Tá. Então, para quem não, para as profissões que não se enquadram no MEI, e já passou de um faturamento de 3, 4 mil como autônomo, vai para o Simples Nacional. É, já uma empresa normal mesmo, abre já uma empresa sem ser microempreendedor individual, né? Já Tá. não tem como, não tem essa opção lá, né? E aí, no caso, para quem é MEI, tem que emitir nota fiscal? Tem. Tem para você comprovar, né, as movimentações. Tem gente que não pede, né? Ah, não quero nota. Só que não fica assim, destinado para quem que foi que você faturou, né? Então é bom você ter a nota, porque você coloca o CPF, coloca o valor, né? Então, por E exemplo, emite. a gente que atende pacientes, você atendeu um Uhum, paciente, vendeu um plano de tratamento para ele lá de 10 sessões, deu um certo. valor de, vamos supor, 2 mil reais esse plano de Uhum, tratamento. O paciente vai te pagar e aí eu vou emitir uma nota fiscal, como MEI. certo. Isso. Aonde que emite essa nota fiscal? É no sistema também? Tem o sistema da prefeitura, né? Do seu município. Quando você cadastrou lá a sua microempresa, no caso o MEI, né? Você cadastra na prefeitura, você vai ter uma inscrição municipal. Aí Uhum, vão te liberar um sistema de emissão de nota. Aqui em Ribeirão, o que uhum, aconteceu? Ele tinha um sistema de emissão de nota, trocou, né? Tem coisa de 1 mês, 2 meses mais ou menos. O que eles estão falando até em cobrar o sistema, uma mensalidade, né? Ainda eles estão, assim, tem órgãos que estão recorrendo contra isso, né? Então eles dizem assim que a tabela mínima lá é para quem é MEI, que vai pagar na faixa de R$ 8 a R$ 10 por mês para usar o sistema de emissão de nota. E aí, daí para frente, né, quem fatura mais, paga mais. Ah, quem quer um sisteminha melhorzinho, paga 50. Quem quer um outro sistema que tem muita nota, paga 100. Só que é uma coisa, na minha opinião, ilegal, né? Porque você já está faturando para a cidade, já está pagando imposto para a cidade, aí tem que pagar um sistema para emitir a nota, né? Não tem muita lógica, né? Por isso que tem associações que estão entrando, né, na justiça contra isso. A OAB também está entrando contra a prefeitura. Aqui de Ribeirão, estou falando no caso, né? Então, cada um tem que ver na sua cidade Na o sua site cidade. para Isso. emitir essa nota. Então, Você mesmo cadastrou nessa prefeitura, tendo sua inscrição municipal lá, eles já vão te encaminhar já para um emissor de nota. porque a maioria dos pacientes não acostumam não pedir a nota. Mesmo assim, a gente tem que ir lá e tirar. Sim, tem Porque que quando tirar. é MEI, se você já paga aquele valor do DAS lá, já não Uhum. fica subentendido que você tem um faturamento até 81 mil reais por ano. Então, para que tirar nota se você não vai pagar imposto sobre o quanto de nota você tirar? É que você não pode declarar lá no final do ano que você teve 81 mil, né? Você tem que declarar o que você emitiu de renda mesmo, que você teve de recebimento de cartão, ou que você emitiu nota, né? Você não pode ir lá, né, depois fazer a declaração do MEI, na hora que fechar anualmente, lá lançar 81 mil.
né? Você tem que ter uma contrapartida. Ah, para onde foi que eu lancei os 81 mil, né? Ah, quer dizer que então, então a gente vai entrar numa outra parte aí. Eu tenho Uhum, MEI, certo, aí eu pago esse valor do DAS mensalmente. Chega no certo. final do ano, eu preciso. Isso que você está falando é o imposto de renda, a declaração do imposto de renda, É a onde você declaração vai. do. Mas aí é diferente, declaração de imposto de renda pessoa física e jurídica. Ah, Nesse tá. caso é imposto de jurídica, né? Da própria MEI. Lá na hora que a gente chega em março, tem declaração pessoa física e tem a declaração da pessoa jurídica, né? Que é diferente. Então vamos Uhum. supor, na pessoa jurídica, eu vou lá, vou declarar que eu faturei 70 mil no MEI. Aí lá na sua pessoa física, no seu imposto de renda pessoa física, você vai declarar o que você faturou na sua empresa do MEI, entendeu? Você coloca o que você faturou dentro da sua pessoa física. Você não vai pagar imposto porque é isento, né, o MEI. Mas é tudo ligado, né? Você tem que informar de onde que veio sua renda e automaticamente você lança no seu imposto de renda pessoa física. Vamos supor, teve um ano que eu terminei em 2019 com 50 mil no imposto de renda, um exemplo. Aí o ano que vem você comprou um carro, alguma coisa, aumentou seu patrimônio em 20 mil. Na hora que você fazer a declaração do outro ano, você tem que informar de onde veio essa renda. Em 2021, você vai ter que falar assim, ó, em 2020 eu tinha tanto. Mas como que você ganhou 20 mil, né, ou 30 mil, 40 mil, seja lá o valor. De 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro. Aí, para isso que tem a declaração PJ. Aí eu declarei na PJ que eu tive os ganhos e agora eu puxei ela para dentro do meu imposto de renda pessoa física e aí eu consigo declarar meu patrimônio, entendeu? Olha, eu vou até fazer uma pergunta aqui. Quem é que tem MEI e que tira nota? Porque eu acho que ninguém faz isso. Como que. E se você não tirar nenhuma nota, chega no final do ano, você declara o quê, então? Que não Tem teve. gente que declara assim por conta, fala assim, eu faturei tanto, é por conta e risco, né? Já aconteceu o caso de chamar a receita? Não, não comigo, tive esses problemas. Mas tem gente que fala assim, não, eu faturei 60 e poucos mil no ano. Tudo bem, a pessoa, você não se responsabiliza por isso, né? Eu não me responsabilizo por isso, porque eu não faço a contabilidade do MEI, né? O MEI não tem a contabilidade. Porque não é aquela que você coloca as receitas, menos as despesas, que deu lucro e tal, não é, né? Uma empresa normal, né? Então, o MEI é assim, a pessoa vai MEI por conta, né? Ah, a receita vai pegar? Não sei. Né? Nunca Ah, pegou. então quer dizer que a Né? pessoa mesmo chuta lá um valor, Chuta. coloca Tem gente mais que ou é menos certinho, sem. tem gente que é certinho. Todo mês tira lá a quantidade de nota, faturei tanto, 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 aí faz a declaração, o valor exato. Mas tem gente que fala assim, eu acho que foi 50 mil, e lança, entendeu? E eu te falo porque quando eu tenho, né, as alunas que eu acompanho, e quando a gente tem uma aula onde a gente discute um pouco sobre gestão, ninguém faz nenhuma planilha com os recebimentos, com faturamento. Então, se a pessoa não sabe nem, tem nenhuma planilha de É quanto verdade. faturou, ela não tem nem noção, Ela assim, para chuta, né? falar. O Ela valor. chuta o Uhum. valor. E aí, assim, gera várias consequências que a gente conversa, porque ela não sabe nem custos, Sim, despesas, lógico. receita, ela não tem noção de nada. Ganha aqui, gasta lá. É verdade. Então, uma pessoa dessas com certeza não tira nota, né? Porque se Vamos ela, supor que uma se ela... pessoa lá faturou lá, sei lá, 70 mil no ano pela MEI. 80, né, que é o limite, 80 mil. Aí, desses 80 mil, ela gastou só 20, né? Gastou 20 para manter o negócio, para comprar os produtos, seja lá. Essa pessoa teve um lucro muito bom durante o ano, né? 60 mil reais. Aí como é que eu vou colocar que eu aumentei o patrimônio no meu imposto de renda pessoa física? Um ano eu tinha 50 mil, nesse ano eu tenho 110. Da onde que veio os 60 mil, entendeu? Essa é a pergunta que a Receita faz. Veio da empresa, né? Mas Não, se veio ganhei da como... empresa, mas se veio da empresa e você não tirou nota, então quer Então, dizer que você não consegue exato, mas provar. aí a pessoa não consegue provar. Se ele tiver que procurar mesmo, você não consegue provar. A não ser, aí ele vai falar, mas eu declarei na minha PJ 81. Tudo bem, você declarou lá, mas você fez isso mesmo? Você tirou nota mesmo, né? Então o correto é Aí, todo mês fazer certinho, né? então, isso tanto para pessoa física, no caso de quem não tem MEI, que é autônomo, quanto para Sim. quem tem MEI tem que tirar nota. O autônomo não pode, ou você pode tirar nota, também tem gente que tira o recibo, né? Como pessoa física. Ah, alguém me perguntou aqui, ó, mas o recibo Serve para a pessoa que vai serve. declarar, né? Ainda serve, mas daqui a pouco a Receita já está cortando, né? Algumas coisinhas, né? Se você comprovar que teve. Vamos supor, eu fiz umas consultas e saiu um valor mais alto, 1.000, 2.000 reais aí por mês, né? Então acontece muito em Pilates, né? A pessoa foi lá, tirou e gastou 2.000 por mês em Pilates.
ou 1.500, seja lá. No ano deu 20 e poucos mil. O que acontece? A pessoa coloca lá na pessoa física, na declaração de pessoa física dela que teve esse gasto com pilastra, tal. A Receita já tem caso de a Receita pedir prontuário médico para saber se é verdade ou não, entendeu? Ah, a pessoa gastou Uhum. porque ela quer, né? Ah, você gastou nisso por quê, né? É verdade ou não é? Sabe? Acontece isso. Então não E pode sair aí dando dá recibo problema. também por conta. Que antes, a pessoa, você Ah, escutava muita história que as pessoas falavam assim, ah, vou fazer imposto de renda, vou lá comprar um recibo de dentista, vou comprar recibo, não sei, de alguém, sabe? Fisioterapia, de médico. Tinha muito caso assim. Então, hoje em dia, a Receita está cortando tudo isso, não está nem aceitando mais por conta disso, né? Porque o tem recibo que você ser a consegue nota fazer na mesmo. hora, né? Qualquer data, você vai lá mesmo, você escreve a data, de janeiro de 2019. Só que a nota não tem jeito, né? Porque aparece a data, o horário, é registrado. Então, por isso que tem a maior validade é da nota fiscal. Se a Receita questionar o recibo e você não tiver comprovante que você pagou, vamos supor, ela tem 10 recibos no ano lá que eu paguei R$ 500 por uma pessoa. Aí eu vou aproveitar um crédito no meu imposto de renda, né? Um exemplo. Se a pessoa não comprovar que realmente pagou, paguei em dinheiro, para a Receita não serve. Para a Receita tem que ter a comprovação de transferência bancária, com data, sabe? Para quem que foi, o CPF. Então não é assim, vou fazer recibo e não acontece nada, sabe? Deixa eu só aproveitar, vamos tirar um print da tela, ó. Vamos. Você vai fazer assim, ó. Faz um Eu? coraçãozinho aí com a mão. É, faz aí. Sim. Tá ruim, hein? Ó, para quem tá assistindo a gente, tira um print da tela. Tá. Sim. Posta, tira do seu rosto aí. Posta lá nos stories e marca a gente. O meu é @NataliaMTanaka. Qual que é o seu, Rafa? Meu Rafa underline Sakamoto. Isso. Aí, marca a gente pra gente saber que você assistiu. Ô, Rafa, aí você estava falando da questão de imposto de renda, que é uma outra dificuldade que tem também, assim, pra gente que é leiga no assunto. Então, vamos lá. Para quem é autônomo, não tem MEI. Chega no final do ano, vai ter que fazer o imposto de renda da pessoa física, Se ela teve um ganho né? de mais de 20, o último ano foi R$ 28.500, né? Se ela teve um ganho maior que isso, ela é obrigada a fazer o imposto de renda dela. 28 mil vai dar quanto por mês, mais ou A menos? faixa de uns 2.500, mais 2.400 por mês, né? De ganhos. Ganhou até 2.400 é isento, passou disso tem que pagar o imposto de renda, né? Começa a ter Agora, imposto de renda. a dúvida é, vamos supor, se a pessoa ganhou 4, 5 mil no mês, a gente está falando do autônomo, ela Tá. tem que todo mês recolher uma taxa e no final do ano pagar imposto de renda? Como é isso? Às vezes não, vamos supor assim, varia muito. Tem um mês que eu tive um ganho de 4.000. Eu vou lá, coloco no Carnê Leão, R$ 4.000 ganhei, tal, aí vai dar lá os impostos a pagar. Vamos supor, R$ 300 por mês. Aí tem um mês que é R$ 2.000, eu não pago imposto. Aí vão, na média, num ano, teve mês que eu recolhi imposto, teve mês que não. Na hora que você fizer imposto de renda, às vezes você até recupera esse dinheiro de volta, sabe? Porque pelo total eu tive um ganho de 29 mil, 30 mil. Mas teve mês que eu ganhei 5 mil, teve mês que eu ganhei 1.000. Mas na média Ah, deu menos. Aí você consegue até pegar de volta esse imposto, entendeu? Mas é importante fazer ele mensalmente, porque você não sabe, né? Você pode estar ganhando em janeiro mais e em dezembro menos. Ou pode manter todo mês igual, né? Então você está recolhendo mensalmente em dia esses impostos. então, se eu recolho mensalmente, chega no final do ano, é feito um cálculo para No ver o final do ano que eu quê? falo, assim, na Ah, hora que você vai fazer imposto de renda em março hum, do ano seguinte, ele calcula tudo que você ganhou no ano anterior. hum. Então, aí ele pega a média do que você faturou no ano, na pessoa física que você lançou, né, esse carnê-leão, tal, ou por conta própria mesmo. Aí ele vai tributar, vai falar assim, você deve tanto de imposto, você pagou tanto, você pega de volta. Ou não, você pagou tanto, você paga só mais um pouquinho, entendeu? Ah, tá. E que eles calculam lá no final para ver se você tem que pagar mais ou você tem para receber? Depende do montante. Vamos supor, eles usam faixa de alíquota, né? Digamos que um Ah, mês você tirou 5 mil, você está lá na faixa de 22, 27,5% do imposto de renda. Aí você pagou. uhum, Aí só que certo. lá na hora que somou o total, você está na faixa dos 7,5%. Aí ele te Ah, devolve o tá. que você pagou, entendeu? Ah, entendi. Tem um Então, cálculo entendi. assim. Mas e tem a opção de pagar só no final do ano ou não? É melhor pagar Não, a tudo. Receita, a Receita ela faz o seguinte: se você não segue certinho mês a mês, ela te cobra 50% de multa lá de janeiro de 2019, sabe? Então, vamos supor, janeiro de 2020. Faturei 4 mil lá, tinha que pagar 500 de impostos, não paguei.
Aí, os outros meses do ano inteiro, eu não ganhei nenhum valor assim acima de 2.500, né? Sempre foi a menos. Só que na hora que eu fiz o imposto de renda lá, às vezes você pode te cobrar lá de janeiro atrasado, entendeu? E aí Porque você tem que assim, pagar juros. pagar juros. Porque você tem que pagar no mês da competência. Ah, eu faturei no mês tanto, eu tenho que pagar nesse mês. Não de esperar juntar para ver se vai ter que pagar e pagar. Ah, entendi. E Né? aí, no caso da MEI, a pessoa tem que pagar, tem que fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica? São Sim, duas são duas declarações declarações. que tem Quem que tem fazer? empresa sempre vai fazer duas declarações. Faz a jurídica e faz o fechamento, vê o que ganhou, né, tudo certinho. Aí passa essa informação para a pessoa física. E no caso, então, a pessoa paga duas vezes imposto? Como que é no caso da MEI? Não, o MEI você paga só aquela taxa mesmo que é mensal, né? E na hora que você for para o seu imposto de renda pessoa física, você não paga. Esse valor que você ganhou na MEI é isento. Tem um campo na declaração de imposto de renda que fala assim, ganhos de microempresa, tal, sabe? Então você não é tributado, é lucros isentos mesmo. Ah, tá. Então aí na pessoa física não precisa recolher de novo Não, do que você imposto. recolheu na empresa, não. E no caso da MEI, chega no final do ano, também não tem que pagar imposto, como no Também não. autônomo, fazer os cálculos. Significa que Não, aquele valor mensal que você está pagando é aquilo e só na MEI. sim, É o é único isso. custo que tem. Exatamente. E no caso da MEI, como que faz a questão do patrimônio? Se eu tenho uma MEI e faturo até 81 mil por ano, como que eu posso É, na, me- garantir quanto de patrimônio? 25 mil, você falou? vamos supor que sim, que eu faturei 80 mil lá na MEI. Né? Para a Receita Federal, você teve 32% de lucro disso aí, sobre o serviço. Você não pode ter tido um lucro maior. Então, eles usam uma base que eles mesmos criaram lá. Porque eles entendem que você teve que gastar para você fazer o serviço, você teve custo, né, de local, custo de equipamentos, alguma coisa assim nesse sentido. Então, para a Receita, eles calcularam uma média e falaram assim, ó, tudo que você faturar, 32% é lucro isento seu. Então, faturei 82 mil, dá 25 mil lá de lucros isentos. Esses 25 mil eu posso pôr na minha declaração de pessoa física tranquilo, entendeu? Que não vai me gerar nenhum tipo de despesa a mais. Significa que naquele ano, então, eu construí um patrimônio de 25 mil reais. Aí, se eu Isso. quiser comprar um carro, uma casa, qualquer coisa assim, eu já tenho aquele patrimônio, eu já Pelo menos que esses consigo 25 mil lá, comprovar. que nem a pessoa que perguntou, tem aposentadoria e abre a MEI. Então ela tem o dinheiro dela da aposentadoria mais os 25 mil do MEI, entendeu? Então aí ela consegue, né, somando a renda dela. Tá. Qual que é o site que você ia passar lá para Ah, as deixa eu pegar pessoas? ele aqui. Porque é certinho, porque realmente tem um que você entra e eles enganam, sabe? O portal, o real seguro mesmo é portal do empreendedor.gov.br. Portal do empreendedor.gov.br. Isso, Toma cuidado exato. porque tem algumas fraudes, Na né? hora que você digitar MEI lá, aparece uns 2, 3 sites antes. Aí é igualzinho, você entra, aí você começa a cadastrar, aí vai te gerar um boleto. E tem gente que já pagou, muita gente já pagou. Aí só que o cara faz mesmo o MEI pra você. A maioria das vezes faz mesmo. Só que ele te cobra e não é pra cobrar, entendeu? E no caso de quem não é autônomo, de quem quer deixar de ser autônomo, não se enquadra dentro das profissões lá da MEI e quer entrar no Simples Nacional. Como que é feito aí o imposto de renda? Então, aí, nesse caso aí, é melhor no sentido que você pode declarar tudo que você realmente teve de lucro, né? Então, vamos supor que eu tive que nem um exemplo lá, 10 mil por mês, né? Para uma empresa individual sem ser do MEI, que você está enquadrado no Simples, pagou 6% de impostos, né? Teve suas despesas lá, digamos que sobrou 6 mil por mês, os 10 mil. Então, você teve lucro de 6 mil por mês. Esses 6 mil por mês não manda 72 mil. Eu consigo colocar os 72 mil total na minha declaração de pessoa física isento, né? É Então isento é no isento. caso? No caso é isento. Ah, no caso Nesse Simples caso. Nacional, mas tem uma Qualquer faixa também para empresa. ser isento? Não, já não Ou tem. Só o que que aí tem que você ter teve que. contabilidade. Ah, tá. Aí precisa ter contabilidade. Por isso que o MEI não tem contabilidade, então o governo estipulou que é 32% e acabou o MEI, né, de lucro. Agora, se você tem uma empresa
normal, que você tem contador, tem contabilidade, tem que fazer a parte fiscal, tudo, aí você consegue declarar tudo que você está dentro da contabilidade. Ah, você tirou 20 mil por mês de nota, gastei 10 mil por mês, sobrou 120 mil limpinho para você colocar no seu patrimônio, entendeu? Eu ouvi uma vez algum vídeo, alguém comentando que no caso da MEI também tinha essa questão, dependendo da forma como você joga o seu lucro para a pessoa física, você pode até, dependendo do jeito que você faz, até ter que pagar 2 vezes pelo imposto. É que assim, o MEI ele tem um limite lá, tem gente que estoura o limite do MEI, né? Aí você acaba tendo que pagar 2 vezes mesmo, que ele te desenquadra, né? Não, Do mas não MEI. era essa situação. Ele falou assim Não. que para poder pegar, vamos supor, eu ganhei, faturei com a MEI 60 mil, eu gastei 20 mil, então eu Ah, tive um tá. lucro de 40. Dependendo se eu passo isso para pessoa física como rendimento ou como lucro, Sim, a hora que cai na pessoa física, eu talvez você seja paga. tributado também, se não fizer com documento de um contador. Não tem um É, porque lance assim, desse é jeito? aquele sentido, né? A pessoa, se tiver contabilidade e do MEI, vamos supor, o cara tá lá, até ele pode ter os 60 mil que nem você falou de lucro. Dos 25 mil, ele vai jogar no isento lá. Ah, não, mas eu tive mais de lucro. Aí você tem que jogar no rendimento tributáveis. Né? Então, eu teve 50 mil lá de lucro na MEI, faturei 80, eu tenho 50 mil de lucro. Não foi só 32% que o governo está me falando que eu tive. Eu tive mais. Tudo bem, você pega a diferença dos 25 mil e joga na renda tributável sua. Aí você paga imposto dependendo do quanto você teve mais de renda de outras fontes, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que você não pague tanto imposto assim, né? Mas sobre os 25 mil, sobre os 32%, você não vai pagar. Ah, não, eu quero ter mais renda porque eu tive mais. Aí você lança no seu imposto de renda como rendimentos tributáveis. Aí eu pago mais um pouco de imposto Paga para mais um aquilo pouco. lá. Para Ah, regularizar aquela fonte, para regularizar aquele. regularizar. É, Entendi. também Estão tem essa pedindo possibilidade. para. Estão pedindo para você repetir o site, que É o é. portal do empreendedor.gov.br. Tá, certo. Tem uma outra dúvida aqui, ó. Para mudar de MEI para. Acho que é o Simples Nacional, Sim. faz o cancelamento antes da MEI ou é automático essa mudança? Não, isso aí dá bem mais trabalho você fechar o MEI e abrir uma empresa nova do que você transformar o MEI. Ah, não, eu quero aproveitar o CNPJ que eu tenho. Que faz muito Uhum. tempo que eu tenho conta nele já. Então eu quero aproveitar esse CNPJ. Aí você tem que pedir para fazer uma transformação. Aí você vai desenquadrar do MEI, aí ela vai automaticamente enquadrar ela no Simples, né, que é na faixa de empresa individual. Só que aí você vai precisar contratar uma empresa, né, para fazer essa transformação na JUSESP, na Receita Federal, fazer todos os trâmites. Então você Contratar uma desenquadra, contabilidade, no caso, ou né? contabilidade ou alguma empresa de legalização, né, que só faz isso mesmo, parte de contratual, de contratos, né. Aí você vai ter que desenquadrar, pedir para esse contador ou essa empresa, no caso pode ser advogado, pode ser até pessoa que trabalhe só com legalização mesmo, sabe? Então ele faz esse serviço de desenquadrar aquela empresa que você quer manter no MEI, quer manter o CNPJ, aí você Uhum. desenquadra, enquadra ela no Simples Nacional como empresário individual e passa a ter o mesmo CNPJ, só que aí você começa a tributar da forma que é uma empresa, né? Não sobre o MEI mais. Dá para fazer, sim. Dá mais trabalho, mas dá. Entendi. Vai acabar a nossa live, passou rapidinho, tem só mais alguns Verdade. segundos para cair. Quero te agradecer pela sua participação. Agradeço também pela Já te oportunidade deixar aí. já deixar aqui o convite para uma próxima live, porque são muitas dúvidas. Você viu, eu não consegui ler todas as dúvidas. É difícil, muita coisa. É bem complexo. Então, já fica aqui o convite. Quando você tiver uma disponibilidade, Tá a gente bom. volta então para tratar desse assunto. Muito Combinado. obrigada. Que recado você deixaria aí para as pessoas, para profissionais autônomos, liberais? Recado? Ah, a gente tem esse negócio de empreendedor na gente, né? A gente quer ser empreendedor. Então é para não desistir. Vamos lá, que dá certo. Tem que se dedicar ao negócio, né? Então, tá bom. Tá Um bom. beijo para vocês, um Beijo. beijo, Rafa. Valeu, viu? Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.